Eu cumprimento os irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu faço votos, irmãos, que o que vamos aqui compartilhar com os irmãos seja de grande valia para a vida de cada um de vocês. Constitui-se, não é, não somente num simples compartilhar de algo ou de um trecho das Escrituras, mas também, de certa forma, de um desabafo, não é? Um desabafo não meramente pessoal. Eu diria que não é um desabafo meu, até porque, particularmente, eu não tenho no presente momento razões para fazer tal desabafo. Mas um desabafo que eu acredito que seja um desabafo de muitas pessoas, de muitos irmãos, de muitos crentes, pastores, líderes, enfim. Eu acredito que a palavra que nós temos para compartilhar com os irmãos aqui, ela seja de grande valia. De grande valia para você, de grande valia para todos. Pois bem, quer dizer que os irmãos estão um pouco resfriados, tá certo? Peço aos irmãos a compreensão, por gentileza. Eu quero nessa tarde compartilhar com os irmãos sobre um líder pouco conhecido, pouco se fala nele, poucas pregações, particularmente eu ouço, mas a história curta, pequena, bem resumida desse líder, muito tem a nos transmitir, muito tem a nos ensinar. Eu convido os irmãos para lerem comigo um trecho bíblico em Filipenses capítulo 2, dos versículos 25 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Senhor, tua palavra por si só é viva, eficaz, poderosa, penetrante e perscrutadora. Meu Deus, que nesse momento, Senhor, use de misericórdia para conosco, use-me nesse momento para transmitir esta mensagem aos irmãos na internet que terão acesso a ela e certamente de alguma forma serão edificados pela mesma. Essa é a minha oração, humilde e sincera, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quem em todo o tempo de vida cristã, em todo o tempo que serve a Deus, nunca enfrentou uma situação em que você tenha tido a impressão de que determinadas pessoas que se dizem irmãos são falsos? Quem nunca foi vítima de uma difamação, de uma calúnia, não é? De falatórios profanos os mais diversos? Sabemos que não há ninguém que esteja isento desta situação, mesmo aqueles que talvez digam que nunca viveram. O próprio Jesus foi vítima de difamações, de calúnias, coisas dessa natureza. Então todos nós estamos sujeitos a situações como essas. E o que me chama mais a atenção é que situações como essa, elas dizem muito. Por quê? Porque elas revelam o caráter das pessoas que estão ao nosso redor. Elas também nos dão a oportunidade de sermos imitadores de Cristo Jesus. Eu não quero aqui espiritualizar e fazer aquele auê dizendo, isso é o diabo que está se levantando. Não. Muitas vezes são comportamentos de pessoas, né, que fazem parte do meio do povo de Deus, da igreja e etc., mas que infelizmente
tem uma postura incoerente com relação à vida das pessoas, à privacidade das pessoas e etc. E, diante destas situações, eu me propus a fazer um desabafo. Né? Um desabafo. Isso. Eu quero falar um pouco sobre o irmão Epafrodito e tomá-lo como exemplo para falar as coisas que nós vamos falar. Em dias em que tantas pessoas se promovem, tantas pessoas por tão pouco, muitas vezes se sentem a bola da vez, tentam prejudicar as outras pessoas, existem até termos que não deveriam existir em nosso meio, mas existem, como por exemplo, puxar o tapete. Particularmente eu não sou muito amigo desta expressão, mas certo é que existem algumas coisas que entristecem muito a vários irmãos no reino dos céus, né? E vários líderes nos dias de hoje também, em contrapartida, são considerados como ninguém. Eu acredito que muitos dos irmãos talvez já tenham vivido a experiência de terem sido considerados em um dado momento como ninguém por alguém que se sente alguém, né? E não existe nada pior do que isso, né? Nem todos tiveram na Bíblia a fama que Moisés teve, que Davi teve, que Paulo teve, etc. Né? Alguns, como Epafrodito, permaneceram no anonimato. Mas o que eu percebo quando eu leio esse texto bíblico é que existem pessoas que desempenharam um papel muito importante mesmo estando no anonimato. Não é muito diferente dos nossos dias. Nós vemos Epafrodito mencionado aqui na carta aos Filipenses, não é? E mencionado de forma muito honrosa. Nós vemos aqui o irmão Epafrodito. Deus concede ao apóstolo Paulo vários companheiros. Nós temos Timóteo, que foi um companheiro fiel. Nós temos Priscila e Áquila. Nós temos Lucas, um médico. Não é? Nós temos Silas, Onésimo, Marcos, Tíquico, Ninfa, Trófimo, Aristarco, Arquipo, enfim, vários companheiros que Deus concede ao apóstolo Paulo. Porém, aqui aparece Epafrodito dentre estes vários companheiros do amado apóstolo. E Epafrodito, o nome dele por si só significa amável, significa, não é, amável. Eu entendo que, de fato, provavelmente ele era muito amável, e é o que a gente percebe nesse texto aqui, dando uma observada superficial, ainda que superficial, dá para a gente perceber que, de fato, ele era um homem muito querido. O que a Bíblia nos diz a respeito de Epafrodito? Pois bem, Epafrodito ele fez parte da vida de Paulo quando Paulo estava preso em Roma. Né? A igreja de Filipos ela resolve enviar este amado servo de Deus para confortar, né, o apóstolo na prisão, para entregar ajuda financeira ao mesmo e também para trazer notícias da igreja ao apóstolo Paulo. Pois bem, quando ele chega a Roma, ele é acometido de uma doença letal, de uma doença mortal. Paulo, então, o vê às portas da morte, em síntese, né? Ora a Deus e ele é miraculosamente curado. Paulo, então, se apressa a enviá-lo de volta à igreja de Filipos. Então, nesse precioso texto que nós lemos, nós observamos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, Epafrodito recebe um dos títulos que eu particularmente, irmãos, considero um dos títulos mais lindos, mais proficientes, sabe, que uma pessoa pode receber. Embora hoje muitas pessoas estejam psicoadaptadas a esse título e não tributem ao mesmo o devido valor. Me refiro ao título de irmão. É assim que Epafrodito é tratado. Geralmente na vida a gente tem muitos conhecidos, a gente tem muitos colegas, a gente tem muitos amigos, mas o ser chamado de irmão é algo muito particular, muito
pessoal, muito íntimo de certa forma, né? Nos arremete à ideia de comunhão, né? De amor fraternal, dentre outras coisas. Uma coisa interessante que a gente percebe é que na Bíblia, ser chamado de irmão é praticamente uma espécie de promoção. Né? Por quê? Porque nós percebemos que Jesus primeiro chama os discípulos de servos. Depois vai chamá-los de amigos. E se nós observarmos bem, se eu não me engano, Mateus 28, capítulo 10, ele vai chamá-los de irmãos, quando ele vai dizer, dizei a meus irmãos. Né? Então nós vemos a importância bíblica do termo irmão. Né? Hebreus capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, porque o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Né? Só que, em contrapartida, quando nós avaliamos e analisamos as Escrituras, nós também percebemos um lado negativo relacionado ao termo, ao título irmão. Paulo, por exemplo, vai falar em alguns textos do Novo Testamento sobre falsos irmãos. Paulo foi vítima de muitos falsos irmãos. Eu acredito que você que está me vendo, me ouvindo nesse momento, também já deva ter vivido alguma situação relacionada a isso. Particularmente, eu vivi várias nesses 21 anos que eu sirvo ao Senhor. Paulo, por exemplo, ele vai falar em 2 Coríntios 11, 26, e vai dizer o quê? Que ele esteve em perigos entre falsos irmãos. E aí a gente pergunta, né? O que mais fez Paulo sofrer, chorar, concernente ao seu ministério? A gente percebe que os falsos irmãos, falsos irmãos como Demas, por exemplo, que amou o presente século, falsos irmãos como Himeneu, como Fileto, que optaram pelo naufrágio da fé. Falsos irmãos como Alexandre Latoeiro, que causou muitos males ao apóstolo Paulo. Então, talvez se faça a pergunta, existem falsos irmãos? Com certeza existem, irmãos. E a nossa oração é que Deus nos guarde dos falsos irmãos. Que Deus nos livre da influência destas pessoas que muitas vezes nos trazem tanto dano, nos fazem tantos, nos proporcionam tantas angústias. Então, que Deus nos livre da maldade dos falsos irmãos, da impiedade, da hipocrisia, do fingimento dos falsos irmãos. Por outro lado, quando eu estudo a história do nosso querido irmão Epafrodito, uma luz, ela nasce no interior do meu coração e me alegra, me conforta extremamente. Eu percebo no irmão Epafrodito que se por um lado existem os falsos irmãos, por outro lado, existem os verdadeiros. Existem os verdadeiros. E Epafrodito é um exemplo de um irmão verdadeiro. Eu encontro em Epafrodito esse exemplo. E a gente percebe o que Paulo diz de Epafrodito no texto em que nós lemos. No texto em que nós lemos, nós percebemos aqui, versículo 25, por exemplo. Paulo vai dizer, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Glória a Deus. Isso é muito confortante, é muito gratificante. Não apenas irmão para Paulo, mas meu irmão. E aí a pergunta que eu faço para os amados irmãos que estão aqui ouvindo esse vídeo, estão assistindo, qual o conceito que nós temos de irmão nos dias atuais, meus queridos? De que forma nós definimos, entendemos essa questão do irmão?
Será que nós temos conceituado corretamente o título, irmão? Eu acho que hoje mais do que nunca, sabe, está na hora de nós celebrarmos a nossa irmandade, sabe? Está na hora de nós celebrarmos a nossa comunhão como irmãos em Cristo. Cristo, sabe, por meio da igreja, ao estabelecer a igreja, também estabeleceu entre nós um vínculo para que fôssemos irmãos, sabe? Eu louvo a Deus porque na minha trajetória eu também tive a alegria e tenho a alegria de poder olhar para alguns poucos e dizer, são meus irmãos, não é? Por quê? Porque os anos provam de fato e evidenciam a postura de verdadeiros irmãos. E o amor fraternal é uma busca constante, e, pelo menos em tese deveria ser, da igreja atual. Ainda no versículo 25, o apóstolo Paulo diz, meu irmão, cooperador. É outra coisa que me chama a atenção. O que é um cooperador? Cooperador é alguém que ajuda, né? É alguém que está pronto não a dividir, mas a somar. E a somar ao lado de outrem. A somar, por exemplo, ao lado de seu líder, né? Hoje existem pessoas que não somam ao lado de seus líderes. Esse é um grande problema que nós temos. Se por um lado nós temos uma crise de liderança, porque existem líderes que não lideram, por outro lado existem pessoas que têm dificuldade de somar com seus líderes. E esse também é um imperativo divino nos dias em que estamos vivendo, não é? Salomão, por exemplo, vai ilustrar bem esse princípio, não é? Do que significa cooperar. A questão de quando ele fala ali, por exemplo, vai ter com a formiga, não é? Se nós observarmos a formiga, nós vamos entender ali um princípio glorioso, o princípio de cooperação. As formigas, elas se dividem em 3 grupos, basicamente. São as cortadoras, são as carregadoras e são as arrumadoras. São 3 grupos nos quais se dividem, cada um tem o seu devido lugar e faz o seu papel. E aí a gente pergunta, como cooperar? A Bíblia nos ensina. A gente tem que cooperar com amor. A gente tem que cooperar com fé. A gente tem que cooperar com prontidão. A gente tem que cooperar com alegria, meus amados irmãos. A gente tem que cooperar com inteligência, sabe? E é hora de agir. Nós temos que procurar trabalhar ligados com Cristo, com a igreja, com os nossos líderes, com os demais irmãos. Epafrodito é uma das grandes lições que eu aprendo e consigo extrair para a minha vida, particularmente falando. Outra coisa interessante, ainda no texto, no versículo 25, ele diz assim, meu irmão cooperador e companheiro de lutas. Companheiro de lutas, ou seja, um companheiro nos combates. Coisa rara nos dias de hoje. Paulo queria dizer o quê? Epafrodito é um soldado valente que está comigo na guerra. Né? Existem muitas pessoas que elas ficam ao nosso lado somente no momento de paz. No momento em que as coisas vão bem. Não é? Quando tudo está correndo tranquilamente, ali estão elas ao nosso lado. Esse é um momento muito propício também para o puxa-saquismo, para quem é fã dessa filosofia. Né? Mas o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão em Cristo é aquele que é companheiro nas batalhas, é aquele que está presente nos momentos bons, mas nos momentos ruins ele também vai se fazer presente. Sabe? É inconcebível uma pessoa, no momento em que você mais conta com ela, ela desaparece. A vida cristã, amados irmãos, é um combate. Nós vamos encontrar isso por todo o Novo Testamento, esse princípio. E é uma coisa que precisamos entender, assimilar da forma mais clara possível. Vida cristã é uma vida de combate. Né? Só que nós temos um diferencial. Nesse combate, a vitória nos é assegurada por Cristo. Cristo nos chamou e nos garante
a vitória. Não é? Nós vencemos pelo nome de Jesus. Nós vencemos pela palavra de Deus. Nós vencemos pela fé. Nós vencemos pelo sangue de Cristo. Então, eu particularmente eu acho muito bonito quando eu vejo Paulo chamar o irmão Epafrodito de companheiro nas batalhas ou nos combates, né? Porque isso significa lutar junto, né? Como Simeão foi com Judá na sua luta, por exemplo, né? Isso significa sofrer junto, isso significa vencer junto. A igreja, né, e a vida da igreja, ela não pode ser jamais uma vida de competição, sabe, irmão? Pelo contrário, nós temos que subir juntos. Nós temos que crescer juntos. Hoje o que a gente percebe muito, e pelo menos a impressão que eu tenho, é que as pessoas mais competem do que batalham juntas, né? Hoje existe uma competição desenfreada dentro de várias igrejas, competição por poder eclesiástico, ministerial, né? Poder nas convenções, poder nas sedes, poder nas mesas diretoras e colegiados de liderança, e as pessoas ali entre si competem em busca desse poder efêmero, transitório e passageiro. Quando na verdade nós precisamos rever os nossos conceitos, entender que Deus não nos escolheu para competirmos entre nós, mas Deus nos escolheu para somarmos, para sermos um corpo, para lutarmos juntos e juntos desfrutarmos, não é, do gostinho, do sabor das vitórias. Outra coisa interessante ainda que nós encontramos aqui no texto do irmão Epafrodito é: e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Eu vejo em Epafrodito o quê? Um provedor. Provedor dos crentes, dos irmãos, dos santos, né? Ele chama de vosso enviado aqui no texto bíblico. Vosso enviado, né, para prover as necessidades. Então, tente imaginar por um momento a chegada de Epafrodito em Roma. Tente imaginar por um momento o encontro com Paulo e aquele momento em que ele diz: Paulo, aqui está a nossa oferta. Paulo é a nossa oferta de amor. Olha, irmão Paulo, é também uma demonstração do nosso afeto, é também uma demonstração do nosso coração. Entende? Epafrodito, irmão, é uma expressão exata de generosidade encarnada. Isso nós encontramos no irmão Epafrodito, e o oposto da avareza, que hoje é uma característica aparentemente muito marcante no meio da igreja, né? Existem muitas pessoas que são avarentas. Talvez isso explique a dificuldade de muitas pessoas de contribuir, né? Nós vivemos numa geração onde um grande número de irmãos tem dificuldade de contribuir quando o assunto é obra de Deus, né? De fato, a gente sabe que existem os mercenários, existem os lobos, existem aqueles que não são honestos e etc. Mas isso não pode servir, não é, de ressalva para que as pessoas não contribuam. Esse argumento ele não pode servir de evasiva, porque na verdade muitos têm usado como evasivo, né? O ato da contribuição é um ato necessário, é um ato de gratidão, um ato de fé, um ato de amor, né? E, ao mesmo tempo, nós também exercitamos a nossa liberalidade, a nossa generosidade. Isso é um ponto que eu particularmente considero muito positivo. Porque é a única forma também de nós fugirmos da avareza, que a Bíblia diz que é idolatria. Toda a avareza é idolatria. O avarento ele não vai entrar no céu. Não há lugar no céu para a pessoa que é avarenta, não é? Tanto que Jesus disse: olha, não se pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer a outro. Não se pode, não é, servir a Deus e a Mamon. Então,
Eu vejo em Epafrodito o oposto disso. Epafrodito, ele tinha prazer em repartir. Repartir também é um dom espiritual. Você vai ver isso em Romanos capítulo 12, versículo 8. Tá certo? Então, eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem e dizer: sejamos como Epafrodito. Aprendamos, meus irmãos, a ser como Epafrodito. Seja irmão, como foi o irmão Epafrodito, mas irmão de verdade, sabe? Não se enverede pelos caminhos que os falsos irmãos se enveredam, mas seja um irmão. Seja um companheiro de batalhas, um companheiro nos combates, sejamos companheiros. E por fim, sejamos provedores. E aprendamos com o irmão Epafrodito que o mais importante, meu irmão, não é o renome. O mais importante não são os holofotes sobre nós. O mais importante não é o reconhecimento dos homens em si. Mas o mais importante é que Deus reconheça as nossas boas obras. É que Deus veja em nós, sabe, a expressão vívida do seu caráter, do seu ser. Que nós sejamos uma expressão da imagem e da glória de Deus, sabe? Que nós venhamos banir das nossas igrejas, das nossas vidas, o sentimento, sabe, de partidarismo, de competitividade, sabe? E que nós possamos ser mais leais aos princípios bíblicos e aos nossos próprios princípios. É hora de nós revermos os nossos conceitos, não é? É hora de nós avaliarmos de fato quais são as nossas prioridades. A prioridade bíblica que todos nós precisamos ter é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas. E também cumprir, não é, o grande mandamento que se resume em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos e eu espero que os irmãos sejam edificados por esta palavra. Amém.